Eu vou então partilhar a tela, porque tenho para acompanhar aqui um PowerPoint. Conseguem ver o PowerPoint? Sim. Consegue-se, Jorge. Ok. Pronto. Aqui se encontra um breve sumário daquilo que tenciono apresentar hoje, após o qual também gostaria de ouvir a vossa parte questões sobre esta temática e, quem sabe, até algumas experiências significativas que cada um de vós possa ter encontrado no contato com os bosques e com as florestas. Portanto, uma primeira parte sobre mais científica, sobre a ciência, sem ciência e inteligência. Uma segunda parte sobre uma ligação profunda dos seres humanos às árvores e às florestas, bosques e por aí fora. Uma outra parte ligada ao simbolismo, depois o reino vegetal à luz da teosofia e, por fim, algumas fontes inspiradoras, interessantes para este tema. Ora, as florestas e bosques autóctonos são tradicionalmente locais procurados pela sua mística, paz, silêncio, beleza e conexão. São considerados por muitos como locais sagrados, onde a natureza selvagem brota livremente a energia da criação e, por isso, são locais inspiradores poética e espiritualmente. São também uma fonte enorme de conhecimento científico, ora pela biodiversidade que alberga, ora pela relação ecológica entre essa vida e os alimentos abióticos, ora ainda como fonte de medicina e bem-estar. São muitos medicamentos que surgiram da flora das florestas e é bem conhecido o papel do contacto com estes ambientes naturais e o combate ao stress, à depressão, ou pelo contrário, como fonte de harmonia e de felicidade. Ao longo dos tempos, muitas comunidades humanas viviam em harmonia com as florestas, de onde tinham uma relação animista com a natureza. A desvalorização e a destruição das florestas deve-se muito à perda desta dimensão sagrada da natureza, tanto pela influência das religiões abraâmicas, como pela tecnociência e o tecnocapitalismo, que impuseram uma ideia de domínio e exploração, assim como a perda da sacralidade face à visão cartesiana da natureza, vista como uma máquina e algo separado de nós. Ora, na verdade, a natureza nem é uma máquina, nem está separada de nós. Nem os fenómenos da vida podem ser compreendidos como a soma das partes. Há propriedades e energia que manifestam no todo, e as florestas, a humanidade e o resto dos elementos da Terra formam uma unidade de relações, de onde que qualquer crise, como a crise ecológica que estamos a viver, é também uma crise humana. Portanto, esta primeira parte, como disse há pouco, vamos abordar o que é que a ciência tem descoberto, especialmente nos últimos tempos, sobre este maravilhoso mundo das plantas e das árvores. Quem tem um olhar atento e o ato de caminhar entre espaços verdes, apercebe-se que muitas das árvores da mesma espécie, especialmente das mesmas espécies, conseguem se ligar entre si através das suas raízes, ramos ou troncos. A este fenómeno chamamos de inosculação, que etimologicamente é uma palavra que deriva do latim, ósculo, que quer dizer beijo. Com o prefixo e a sufixão, podemos assumir que inosculação representa a ação ou o resultado de um beijo. Bem, quem cunhou este termo era um romântico ou um visionário. Afinal, parece que as árvores também se apaixonam. Bem, o guarda florestal Peter Lieben, no seu best-seller A Vida Secreta das Árvores, que também, de certa forma, me inspirou neste trabalho, também concorda com esse facto, que elas também se apaixonam. Mas de certa forma, vamos agora ter que ver resultados mais concretos. Portanto, as plantas têm a capacidade de se comunicarem entre si. Isto acontece por várias razões. Por exemplo, como resposta a qualquer indutor biótico ou abiótico, em que o indivíduo submetido a uma situação de stress perante um agente patogénico, lesões mecânicas provocadas por um animal, tanto quando começa a comer as suas folhas, a falta de luz, portanto a disponibilidade da luz, água e nutrientes, emite sinais que alertam as plantas vizinhas para este facto, possibilitando que estas possam, por sua vez, responder adequadamente às condições de stress antes que estas cheguem até si. A comunicação é feita através de impulsos elétricos ou por mediadores biológicos e químicos. As plantas emissoras são geralmente as menos beneficiárias, mas
fazem-nos para proteger a comunidade onde estão inseridas. Portanto, no fundo, elas não pensam só em nós, entre aspas, pensar, elas agem como uma comunidade. E a comunicação entre plantas é realizada inter e intra-espécies, ou seja, entre indivíduos da mesma e de espécies diferentes. Alguns exemplos particulares, por exemplo, uma das formas de comunicação dá-se através da libertação de substâncias voláteis que se propagam através do ar. Um exemplo bastante conhecido nas savanas da África trata-se da relação entre a girafa e uma espécie de acácia, sendo que as folhas da segunda servem de alimento à primeira. Para se defender, a acácia liberta etileno, um gás de alerta às suas companheiras ao redor, que ao receber esta informação produzem em poucos minutos uma toxina nas suas folhas, afastando as girafas. E portanto, as girafas acabam por saber que não existe e por isso só retomam a sua refeição centenas de metros à frente, porque sabem que todas as outras plantas à volta estão com já receberam informação e, claro, têm a toxina. Mas as plantas não libertam uma substância qualquer, mas adequada a um determinado fim. Não é por acaso que as flores têm um perfume especial para convidar as abelhas e outros insetos a abastecerem-se de néctar como recompensa da polinização. As plantas até são capazes de libertarem substâncias atrativas para certos insetos que são predadores, controladores de outras espécies que devoram as suas folhas. Eu vou-vos dar um exemplo. As plantas de milho emitem aromas quando são atacadas pela lagarta conhecida como o verme da folha do algodão do egípcio. Estes aromas servem como GPS para a vespa parasita localizar as largatas e depositar nelas os seus ovos. Desse modo, os seus descendentes alimentam-se de lagarta, acabando esta por morrer e libertando a planta do seu atacante. São técnicas extremamente avançadas de combate e defesa, digamos assim, que as plantas têm. Só por aqui, só por estes dados, posso desde já dizer que as plantas têm, de certa forma, olfato, paladar e visão. As carnívoras, como algumas mimosas, as carnívoras e algumas mimosas, mas não só, portanto há muito mais plantas que têm essa capacidade, também sustentam o tacto. E relativamente à audição? Bem, há observações bastante interessantes sobre o impacto que certas músicas têm nas plantas. Por exemplo, algumas preferem a música clássica do que o rock. Mas há experiências curiosas. Por exemplo, num laboratório que aplicava diferentes sons durante o crescimento das plantas, foi observado que o crescimento ótimo delas ocorria quando estas eram expostas a tons puros em que o comprimento de onda coincidia com a média das principais dimensões da folha. Também foi notado que o crescimento da planta era menor quando era exposta a ruídos aleatórios. Noutro estudo realizado com flores de Onathera drummondii, expostas a um som que reproduzia uma abelha a voar, as plantas produziam em 3 minutos néctar mais doce, aumentando potencialmente as chances de polinização cruzada. Esse estudo descobriu ainda que as flores vibravam mecanicamente em resposta a esses sons, sugerindo que a flor atua como órgão sensorial auditivo da planta. Nesse sentido, as plantas têm todos os sentidos que nos identificam, embora os mecanismos sensoriais sejam obviamente diferentes. Para além disso, segundo Stefan Mancuso, pioneiro do estudo da neurobiologia vegetal, diz que cada ponta de raiz de uma planta é capaz de perceber continuamente pelo menos físicos e químicos diferentes, entre eles a temperatura, a luz, a gravidade, a presença de nutrientes, oxigênio, etc. Em cada extremidade da raiz existem células semelhantes aos nossos neurónios e a função é a mesma, comunicar sinais por meio de impulsos elétricos, assim como no nosso cérebro. Da mesma forma, uma investigadora da Universidade de British Columbia diz que, embora as plantas não tenham um sistema nervoso, podem ainda sentir o que está a acontecer e experimentar algo análogo à dor. Quando uma árvore é cortada, ela envia sinais elétricos para o tecido humano, tal como no tecido humano ferido. Por conseguinte, as plantas têm a capacidade de... Está sem som.
Jorge, cortaste o som. Ok? Já me conseguem ouvir? Pronto. Gostava de dizer é que, por estes motivos, as plantas são consideradas seres sencientes, portanto, porque o próprio termo senciente vem do latim sentir, quer dizer sentir. Portanto, elas têm estas mesmas características, muitas das características que partilham connosco como seres humanos e outros animais. Ora bem, isto foi só uma parte importante, claro, para compreendermos o mundo fantástico destes seres, mas vamos ter que voltar um bocadinho atrás e voltar a esta imagem. E percebemos que existe também uma comunicação entre as plantas através do sistema radicular. Aliás, o próprio Mancuso já fala que as próprias raízes têm umas células muito específicas capazes de perceberem muitos dos fatores físico-químicos. Portanto, não é só com certos insetos que as plantas têm uma colaboração íntima. Os fungos, que nos fazem logo lembrar os cogumelos que enriquecem a nossa imaginação, assim como a gastronomia e até a medicina, fazem parte desse mundo. Os fungos unem-se simbioticamente às raízes das árvores através de micorrizas. E dessa forma, as plantas e os fungos trocam serviços e nutrientes. As árvores fornecem aos fungos açúcar, rico em carbono, que produzem durante a fotossíntese, e os fungos dão às árvores fósforo e azoto que adquirem no solo, por meio de enzimas que as árvores não possuem. Para além disso, os fungos fornecem vários serviços às plantas, como filtragem de metais pesados. Mas não só. Debaixo do solo de uma floresta nativa, biodiversa, existe uma complexa rede de filamentos que os fungos formam. São como cabos de fibra óptica numa rede cibernética, conhecida pelo meio académico como World Wide Web. Sigla inspirada na nossa rede de internet, www, que é o World Wide Web, que as plantas utilizam para se comunicarem entre si da forma mais rápida e segura. Os nós da rede são as árvores. As ligações são os fungos. Na descoberta deste mundo está Suzanne Simard, professora de Ecologia Florestal da Universidade de British Columbia. O seu trabalho demonstrou que estas redes simbióticas mutualistas que existem nas florestas imitam as nossas próprias redes neuronais e sociais. Para se comunicar por meio da rede, as árvores enviam sinais químicos, hormonais e elétricos de pulsação lenta. Mónica Gagliano, da Universidade do Western Australia, reuniu ainda evidências de que algumas plantas podem também emitir, além de detectar, como já tínhamos visto antes, sons, em particular um estalido nas raízes a uma frequência de 220 Hz, inaudível para os seres humanos. Falta saber se este é um método também de comunicação entre as plantas, porque ainda não está provado esse facto. Ao contrário do que era um senso científico até há muito pouco tempo, as árvores de um bosque autóctone não competem propriamente entre si. Muito pelo contrário, a cooperação é a tónica da vida da flora na floresta. As árvores têm uma vida social muito ativa. Como já vimos, alertam-se entre si quando há perigo. Voliban, fundamentado na sua larga experiência em contato com as árvores e em dados científicos, descreve muitas das experiências de vida das árvores, algo similares à humana. São capazes de formar família e cuidar dos seus e dos amigos, partilhar nutrientes com os que estão doentes e criam um ecossistema que mitiga o impacto do frio e do calor extremos para todo o grupo. A amizade ou até o amor fazem com que alguns indivíduos se liguem de tal forma entre si que a morte de um faz com que o outro morra de seguida, dada a sua dependência mútua. E claro, um bom silvicultor, quando olha para uma árvore e vê que está tão ligada à outra, e quando tem que abater essa árvore, automaticamente ele já, até por uma questão de respeito, acaba por bater as duas, porque uma não conseguirá sobreviver sem a outra. No Laboratório de Ecologia Florestal da Universidade de British Columbia, Amanda Assay mostra que pares de árvores relacionadas reconhecem as pontes das raízes dos seus parentes, entre as pontas das raízes de plantas não relacionadas, e parecem favorecê-las com carbono enviado pela rede micorrízica. Do mesmo laboratório, portanto, isto prova, de certa forma, que elas reconhecem os seus parentes. No mesmo laboratório, Laroque
está a isolar isótopos de azoto do salmão em amostras de fungos coletadas perto de Bella Bella, que é uma ilha remota na costa central da British Columbia. Como o azoto do salmão tem uma assinatura química muito distinta, é muito fácil rastreá-lo. Com essa técnica, e sabendo que os ursos se sentam sob as árvores para comerem salmão, deixando lá as carcaças do salmão, descobriram que as árvores estavam a absorver o azoto do salmão e, em seguida, partilhavam entre si através da rede fúngica. Portanto, esta é mais uma prova de que elas conseguem partilhar o alimento. Por sua vez, Simard explica porque as aves partilham recursos e formam alianças com outras aves de outras espécies. Passo a citar. Na verdade, não faz sentido relativamente à evolução de que as aves se comportam como individualistas, que roubam recursos, como até agora há pouco tempo sabíamos. Elas vivem mais e se reproduzem com mais facilidade numa floresta estável e saudável. É por isso que elas evoluíram para ajudar os seus vizinhos. Fim de citação. Da mesma forma, se as árvores vizinhas morrerem, abrem-se brechas na copa da floresta. Com o aumento da luz solar, as árvores deixadas podem fotossintetizar mais açúcar e crescer mais rápido, mas também ficam mais vulneráveis e têm vida curta. O sistema de suporte micorrízico enfraquece. No verão, o sol mais quente atinge o chão delicado da floresta, aquecendo e secando o microclima essencial, fresco, úmido e uniformemente regulado que as florestas preferem. Os ventos prejudiciais podem penetrar na floresta e, com mais facilidade, e sem as copas das árvores vizinhas para estabilizar, a chance de ser arrancadas aumenta. Portanto, isto também é, de certa forma, retirado do trabalho da Simard. As árvores que de uma floresta parecem formar uma sociedade extremamente avançada, no sentido humano que lhe damos, isto é, capazes de cuidado pelos outros e até de algo parecido com uma assistência social. Isto, realmente, a nossa sociedade tem muito ainda que aprender com a sociedade que as árvores formam ou que uma floresta nativa forma. Mas o mais engraçado é que as árvores, até na morte, dão assistência. Numa entrevista à Whale, Voliden disse que, e está aqui na foto, esta única faia foi cortada há cerca de 400 a 500 anos por um carvoeiro. Mas o toco ainda está vivo. Encontramos clorofila verde sob a espessa casca. A árvore não tem folhas para criar açúcares, então a única explicação é que ela foi sustentada por árvores vizinhas por mais de 4 séculos. Eu mesmo fiz essa descoberta e mais tarde soube que outros engenheiros florestais também tinham observado isso. Portanto, aqui é mais uma prova de como elas se alimentam umas às outras, mesmo nestas alturas de desespero terrível. Outro aspecto interessante é a timidez da copa, que é uma forma de cuidado. Portanto, há várias explicações. Para mim, aquela que faz mais sentido é uma das formas de cuidado que se pode verificar numa floresta. Portanto, é onde as árvores respeitam o seu lugar em relação ao outro, portanto, relativamente à captação de luz. Como podem ver, esta foto, as próprias copas das árvores não se tocam propriamente umas das outras. Isto é muito fácil se estivermos atentos numa floresta já com uma certa idade, conseguimos ver este fenómeno, chamado timidez de copa. Suzanne Simard descobriu também as hub trees, árvores centrais, com hiperlink, como ela denomina nos artigos científicos, ou árvores mães, como ela prefere quando comunica com o público. As matriarcas são árvores maiores e as mais antigas da floresta, com mais conexões de fungos. Não são necessariamente fêmeas, mas desempenham um papel de maternidade e cuidado em relação às outras árvores da sua comunidade. Com as suas raízes profundas, elas puxam água e disponibilizam-no para os rebentos de raízes rasas. Da mesma forma, os rebentos longe da luz, portanto, da mesma forma, os rebentos que estão longe da luz, portanto, aqueles que estão no solo, não têm luz para se autoalimentarem. E, portanto, são as matriarcas que desempenham essa tarefa, fornecendo-nos alimento, enquanto estas não conseguem atingir um porte suficientemente para chegar à luz. Elas também têm um papel acrescido na ajuda às árvores vizinhas, enviando-lhes nutrientes, e quando estas estão em luta,
As árvores-mãe detectam os seus sinais de perigo e aumentam o fluxo nutriente de acordo com isso. A pesquisa de CIMARD indica que as árvores-mãe são uma defesa vital contra muitas dessas ameaças. Quando as árvores maiores e mais antigas são cortadas numa floresta, a taxa de sobrevivência das árvores novas diminui substancialmente. Isto é muito importante, especialmente nós, na nossa sociedade, temos a tendência de cortar, infelizmente, o que se corta é corte raso, portanto, cortamos as florestas inteiras. Mas se pelo menos houvesse o respeito de deixar estas matriarcas, essas árvores mães numa floresta, nós tínhamos muito que ganhar e até numa questão de ética e de respeito pela vida da floresta. Outro aspecto interessante é que as árvores conseguem contar, aprender e recordar. São vários investigadores que o dizem. O conjunto das raízes funciona como uma espécie de cérebro enorme comandado pelas árvores mais antigas, as árvores-mães, que são o centro da regeneração da floresta e ajudam as mais novas a desenvolverem-se. Tudo o que aprenderam durante a vida é transmitido às suas descendentes, especialmente quando elas têm a percepção de que os seus dias estão a ficar contados, elas, portanto, passam toda a informação para as mais descendentes. E, citando novamente Voliban, numa outra entrevista, diz que tivemos uma forte seca aqui. Nos anos seguintes, as árvores que sofreram com a seca consumiram menos água na primavera, de modo que tiveram mais água disponível para os meses de verão. As árvores tomam decisões, elas podem decidir as coisas. Também podemos dizer que uma árvore pode aprender e pode se lembrar de uma seca durante toda a sua vida e agir com base nessa memória, sendo mais cautelosa com o seu uso da água. E, portanto, esta é também uma opinião partilhada com o investigador Mancuso, ao afirmar que elas são muito inteligentes, o seu poder de resolver problemas e de se adaptar é grande. Curiosamente, uma equipa de cientistas descobriu uma espécie de coração nas árvores. Diz Zelinsky, a maioria das árvores tem alterações periódicas de forma, sincronizadas com toda a planta e mais curtas que o ciclo dia-noite. A árvore, à noite, parece agir da mesma maneira que o nosso coração age no nosso corpo, exceto que, no caso da árvore, são os galhos da árvore que bombeiam a água das raízes para as folhas. Portanto, é mais uma parte curiosa, que tantas semelhanças que existem entre as árvores e nós. E, para concluir esta parte, é necessário chamar a atenção de que quando falamos de floresta, estamos a falar de algo natural, repleto de biodiversidade. Não estamos a falar, obviamente, de monoculturas que, como o nome indica, não há diversidade e nem há estes serviços todos, nem há esta rede fúngica que existe debaixo do solo. Portanto, isto é aquilo que nós chamamos de deserto verde, plantações de eucalipto e de outras. Okay? Não há, portanto, biodiversidade, não existem aquelas maravilhas como estamos aqui a ver num bosque português. E algo que é para nós extremamente relevante, tanto para os seres humanos, é os serviços que as florestas nativas nos proporcionam. Os chamados serviços de ecossistema. São serviços e posso citar alguns, por exemplo, regulação do clima, fixação do carbono, controle de cheias, de pragas, de formação do solo, biodiversidade, fonte de água, purificação do ar e da água, fotossíntese, madeira, lenha, alimento, medicamentos, habitat, mas também educação, ciência, recreação, estética, espiritualidade. É incrível os serviços que as florestas são capazes de nos dar de uma forma gratuita. E com a perda delas, perde-se tudo isso. E é claro que estes estudos que saíram cá para fora também receberam muitas críticas de outros investigadores, que ainda formatados por uma mente muito antropocêntrica e cartesiana, não conseguiram perceber esta dimensão até de holística que existe nesta nova ciência. E como diz Simard, não fazemos boas perguntas sobre a interconexão da floresta
porque fomos todos treinados como reducionistas. Separamos e estudamos um processo de cada vez, embora saibamos que esses processos não acontecem isoladamente. Quando entro numa floresta, sinto o espírito do todo. Tudo funciona conjuntamente em harmonia, mas não temos como mapear ou medir isso. Não podemos nem sequer mapear as redes micorrízicas. Uma colher de chá de solo da floresta contém só vários quilómetros de filamentos de fungos. E, portanto, estão a ver que, mesmo na ciência, e a nova ciência tem este caminho, um caminho da ciência holística, de ver os fenómenos todos de uma forma integrada e não fragmentada, porque não se consegue perceber a realidade da vida, especialmente a vida que existe na floresta, de uma forma fragmentada. E, portanto, até aqui ela consegue ter essa percepção. E isto vai ser importante depois para nós percebermos mais à frente outras questões. Portanto, esta unidade que Simard fala, através da revelação da existência do World Wide Web e da crescente compreensão das suas funções, como diz Merlin Sheldrake, que é um dos filhos do famoso Sheldrake, também nosso querido na Sociedade Teosófica, ao New York Times, diz que esta questão levanta grandes questões sobre onde começam e terminam as espécies, sobre se uma floresta pode ser melhor imaginada como um único super-organismo, em vez de um agrupamento de super-organismos independentes. E sobre a troca, a partilha ou mesmo a amizade pode significar entre as plantas. Vários investigadores acham que as plantas funcionam menos como indivíduos e mais como seres em comunidade. E, portanto, esta também é uma perspectiva da teosofia, como veremos mais adiante. Largada esta primeira parte, talvez tenha sido um bocadinho maçuda, mas talvez seja importante para nós percebermos realmente a dimensão e daquilo que a ciência nos diz hoje. Também é muito importante, porque a ciência é extremamente importante para nós compreendermos a realidade. Nesta parte vamos dar alguns exemplos de uma relação especial e profunda entre as árvores e os seres humanos. Profunda no sentido de, por exemplo, da ecologia profunda ou da ecologia espiritual. E nesta imagem, que hoje em dia está muito em voga, vemos uma islandesa a abraçar uma árvore para combater os sentimentos de isolamento e solidão, especialmente no atual contexto da pandemia, onde o distanciamento físico é necessário. Isto é mesmo uma das, digamos, uma das ações aconselhadas pelo Ministério da Saúde islandesa. Mas não só. No Japão também é muito conhecido o Shirin-kyūko, os banhos na floresta, que é uma espécie de prática muito antiga que surgiu no Japão e que quer dizer banhos da floresta mesmo, ou o ato de fazer contacto, de estar na atmosfera da floresta, ou ainda em contacto com o espírito da floresta. É uma prática simples, que pode ser simplesmente uma caminhada pelo bosque mais próximo, rico em biodiversidade. Além de ter benefícios espirituais, que o contato com a floresta traz, a ciência descobriu muitas vantagens fisiológicas, psicológicas e sociais. Aliás, o próprio ministério, um dos ministérios japoneses da ciência, contribuiu muito para que fizessem investigações aprofundadas, investigações científicas aprofundadas sobre os benefícios do Shirin-kyūko. E houve muitos trabalhos que saíram, entretanto, no Japão, especialmente no Japão, sobre isso. E só para vos dar alguns benefícios: maior imunidade, diminuição do stress, melhoria do estado de humor e desempenho cognitivo, proteção contra o cancro, a depressão e a demência, redução do ritmo cardíaco, da pressão arterial, do stress e ansiedade. Para além disso, outros estudos sugerem que o Shirin-kyūko é capaz de aumentar os níveis de adiponectina, uma hormona produzida pelo tecido adiposo que possui papel de supressão de alguns distúrbios metabólicos como a obesidade e o diabetes tipo 2. Portanto, é fantástico mesmo esta questão do estar em contacto com a natureza. Há outro estudo, por exemplo, que o simples facto de nós irmos para a natureza e estarmos em contato com algumas bactérias nos faz também mexer com algumas hormonas específicas relacionadas com a felicidade, e por isso é que nos sentimos bem quando estamos na natureza.
E, portanto, para além dos benefícios para a nossa saúde, as florestas, como já vimos, formam um conjunto de valências preciosas para nós. E na defesa destes preciosos ecossistemas surgiu o movimento cívico, chamado também conhecido como os abraçadores de árvores. Depois mais pequeno, para verem aqui o movimento cívico. Os primeiros abraçadores de árvores foram 294 homens e 69 mulheres que em 1730 morreram ao tentar proteger as árvores da sua aldeia de serem transformadas em matéria-prima para a construção de um palácio na Índia. Eles e elas agarraram-se às árvores enquanto eram abatidos pelos madeireiros. Mas a sua ação levou a um decreto real que proibiu o corte de árvores em qualquer aldeia Vishnui hindu. Agora essas aldeias são como oásis arborizados no meio de uma imensa paisagem deserta. Vishnui inspirou o movimento cívico, que significa agarrar-se, que começou na década de 1970, quando um grupo de mulheres camponesas no nordeste da Índia lançou os braços em volta das árvores que iriam ser cortadas. Dentro de alguns anos, este gesto espalhou-se por toda a Índia, forçando reformas florestais e adiamentos de decisões de cortes de árvores nos Himalaias. As mulheres sabiam que o valor real das florestas não estava na madeira de uma árvore morta, mas nas nascentes e riachos, no alimento para os animais, no aquecimento para os seus lares. As mulheres declararam que iriam abraçar as árvores e os madeireiros teriam que matá-las antes de matar as árvores. E, portanto, as mulheres na luta pelas florestas e pela vida, e não faltam realmente exemplos inspiradores do papel das mulheres nesta luta. E, falando em mulheres, temos aqui outro exemplo muito interessante, que é de Julia Butterfly Hill. Butterfly porque, quando era miúda, tinha uma ligação especial com as borboletas, parece que as borboletas gostavam muito dela. A Júlia esteve cerca de 2 anos em cima da Luna, que era uma sequoia milenar, para evitar que esta árvore e as outras árvores à sua volta fossem abatidas. Durante esses 2 anos, viveu numa pequena plataforma de madeira, portanto de 1 metro por 2, e coberta por plásticos. Enfrentou condições meteorológicas tão adversas, inclusive uma tempestade, que a algumas alturas achava que não ia sobreviver. Mas ficou firme. Até que ao fim de 2 anos, a empresa acabou por concordar em salvaguardar uma área apreciável em volta da Luna. Isto foi muito mediático na altura, inclusive houve algumas celebridades que estiveram com ela, inclusive a Joan Baez, que é uma cantora, que esteve com ela, por exemplo, um dia em cima da Luna. E isto não é uma luta qualquer. Ele acabou por se tornar, portanto, para ela algo de maior, espiritual. Como ela diz numa entrevista: da primeira vez que entrei na floresta de sequoias, caí de joelhos e comecei a chorar porque o espírito da floresta simplesmente me agarrou. Quando estive na Luna, no princípio estava com receio, mas depois comecei a prestar atenção à árvore, retirando forças da árvore. Conseguia ver todas as suas cicatrizes e feridas e raios. Estava a ligar-me a ela espiritualmente. Algumas vezes retirava os sapatos e assim conseguia sentir a árvore. Quando a Pacific Lumber, que era a empresa que explorava a madeira, começou a explorar a madeira na parte mais íngreme do cume e puxando os torres de helicóptero, dei por mim a chorar muito e a abraçar a Luna, dizendo-lhe o quanto lamentava. Depois, descobri eu que estava a ser coberta pela seiva que saía do corpo dela, de todo o lado, e apercebi-me: oh meu Deus, tu também estás a chorar. Fim de citação. Hill não estava sozinha como ativista que sentia uma ligação profunda com as árvores. Numa outra entrevista que deu ao professor Brown Taylor, Alicia Littletree, e Littletree também porque esta ligação profunda às árvores, numa ação idêntica de proteção às sequoias, sentou-se vários dias junto a uma árvore
no Sycuan Wilderness, na Califórnia, e explica como essa experiência mudou a sua forma de ver as coisas. Passo a citar. Liguei-me àquela árvore tão intensamente. Isso mudou realmente toda a realidade. Hoje penso nos seres não como criaturas conscientes, mas como forças de vida. Há realmente uma forte força de vida em todos nós, e nesta floresta e nestas árvores. Conectar-se com a árvore é como um profundo enraizamento muito poderoso, não superior a nós, mas certamente não inferior a nós, e mais primitivo ou menos evoluído que nós. Esta afirmação é extremamente importante, depois veremos mais tarde porquê. E, portanto, todas estas questões nos relatam, portanto, nos levam para outras questões, portanto, o nosso relacionamento com a natureza e com as florestas, nomeadamente nas correntes da ética, o biocentrismo e também do direito, o direito das árvores, o direito da natureza, que só por si só daria muitas conferências. Outra personagem que nos é muito querida, em especial para a Sociedade Teosófica, descreveu também muitas vezes, tanto que é Jane Goldwell, que descreveu também por várias vezes este sentimento profundo de comunhão com a natureza. Por exemplo, diz ela que em criança sempre tive uma conexão profunda com as árvores, trepando especialmente uma no meu jardim, perto do céu, dos pássaros e do vento. Quando visitou pela primeira vez uma floresta pristina na África Central, confidenciou que foi uma experiência espiritual. Também Krishnamurti, que teve a sua formação inicial na Sociedade Teosófica em Adyar, tinha um carinho especial pelas árvores. Realmente feliz quando plantava árvores. Ele ajudou, por exemplo, a plantar várias árvores no Rishli Valley, em Ragat Vasanta Vihar e ao redor do Oak Grove School. Há relatos que ele convidava outras personalidades para plantar com ele. E diz Krishnamurti: se nos sentarmos debaixo de uma árvore, sentimos este velho planeta com todo o seu incompreensível mistério. Bem, esta afirmação contém verdades profundas e que retrata também porque muitos seres humanos foram capazes de atingir estados místicos ou até de iluminação junto de uma árvore, por exemplo, com Buda. Também de origem indiana, Rabindranath Tagore, que em 1913 se tornou o primeiro não-europeu e também o primeiro letrista a ganhar o Prémio Nobel da Literatura, era um apologista das escolas da floresta. Na verdade, trata-se de uma prática muito antiga na Índia, que Tagore quis revitalizar. Sobre isto, e vale a pena perder aqui um bocadinho de tempo, diz Tagore: nossas antigas tapovanas, as escolas da floresta, que eram nossas universidades naturais, não estavam afastadas da vida diária das pessoas. Mestres e alunos reuniam frutas e combustível e levavam o seu gado para pastar, sustentando-se pelo trabalho das suas próprias mãos. A educação espiritual fazia parte da própria vida espiritual que abrangia toda a vida. Esta religião de harmonia espiritual não é uma doutrina teológica a ser ensinada como matéria da aula, por meia hora por cada dia. É a verdade espiritual e a beleza da nossa atitude para com o que nos cerca, o nosso relacionamento consciente com o infinito e o poder duradouro do eterno nos momentos de passagem da nossa vida. Tal ideal religioso só pode ser possível ao fazer com que os alunos vivam diariamente em contato íntimo com a natureza, para crescerem numa atmosfera de serviço a todas as criaturas, cuidar das árvores, alimentar pássaros e animais, aprender o sentido do imenso mistério do sol, água e ar. As melhores ideias da Índia surgiram quando o homem estava em comunhão com as árvores, rios e lagos, longe das multidões. A paz da floresta ajudou a evolução intelectual do homem. A cultura da floresta alimentou a cultura da sociedade indiana. O princípio unificador da vida, na diversidade, do pluralismo democrático, tornou-se assim o princípio da civilização indiana. Fim de citação. Portanto, estes princípios das escolas da floresta estão a aparecer um pouco por todo lado hoje em dia, não é? Com especial relevo nos países nórdicos
e também a nível do pré-primário e do primeiro ciclo, que é extremamente importante para ligar as crianças com as florestas e a natureza e, nesse sentido, perceberem o seu fascinante mundo, crescerem com valores de cuidado, quando forem adultos, possam também poder proteger esses sistemas repletos de vida. Outra dimensão importante do mundo vegetal para nós é a enorme fonte de medicamentos. Contudo, há uma dimensão mágica em que o ser humano entra em contato direto com a dimensão invisível da natureza e esta mostra processos de caminho e cura. A ligação profunda a certas plantas faz parte do trabalho do xamã. É uma área que se encontra inserida no TEC, Conhecimento Ecológico Tradicional, agora é cada vez mais estudado na academia, que também só por si só daria um trabalho muito interessante para abordar. Finda esta parte, entramos agora numa outra parte que eu também achei interessante trazer para aqui, que era a parte simbólica ligada à árvore. E Mircea Eliade diz sobre este assunto, explica que o cosmos é percebido como uma entidade viva, e portanto foi imaginada como uma árvore gigante, especialmente pela sua capacidade de se regenerar sem fim. E vou-vos dar alguns exemplos, muitos poucos exemplos, porque não falta simbolismo ligado à árvore. Mas podemos começar, por exemplo, com a primeira representação científica da evolução da vida até o ser humano, que foi uma árvore representada por Haeckel em 1897. Esta árvore que vocês estão a ver aqui. E nesta imagem alegórica representa a nossa ação sobre a árvore da vida, que está na origem da crise ecológica, na crise climática e por aí fora. A árvore do mundo é uma representação cosmológica presente em várias religiões e mitologias. Podemos ver várias reproduções nas religiões indo-europeias, siberianas, nativas americanas, etc. Têm em comum uma árvore colossal que conecta o mundo subterrâneo, o mundo terrestre e o céu. Do lado direito, por exemplo, podemos ver uma árvore da mitologia nórdica. A árvore do conhecimento do bem e do mal, bíblica, não é? Que numa análise simbólica profunda daria vários tratados, dadas as imensas perspectivas que suscita. Contudo, o simbolismo retrata a nossa humanidade, a nossa responsabilidade e o livre-arbítrio tão importante para a evolução da alma humana. Para além disso, segundo Blavatsky, tanto a árvore como a serpente são símbolos divinos. A árvore como símbolo alquímico, as árvores oraculares do Sol e da Lua. E Newton, citando por Betty Dobbs, diz: crescem nos vasos de vidro sob a forma de árvores e, através de circulações permanentes, as árvores voltam a dissolver-se no mercúrio novo. O ouro começa a entumescer, a insuflar-se e a petrificar, e também a germinar em rebentos e ramos, que todos os dias me deixam sempre mais maravilhado. Fim de citação. Esta árvore tem uma dupla representação. Primeiro porque é cabalista. É uma árvore sefirotal, que tem digamos, uma cosmogênese muito complexa hebraica. E segundo, é a sua posição invertida. E segundo esta posição invertida, Blavatsky diz-nos: suas raízes nascem no céu, surgindo da raiz sem raiz do ser total. Seu tronco cresceu e, ao cruzar os planos de Plerona, profetou transversalmente seus ramos até tocar o plano terrestre. As raízes representam o Logos, seus ramos principais, os maiores e elevados Dhyat Chowan, ou Devas. Isto na doutrina secreta. A árvore também pode representar o caminho da evolução da mónada a partir do estágio humano. Não é uma árvore, mas é um símbolo também do mundo vegetal, a flor de lótus, que representa também por si só a evolução humana. O simbolismo da flor de lótus que se abre ao sol
e que se alimentou, as suas raízes se alimentam do lodo do lago e depois crescem e desabrocham em direção ao sol. Da mesma forma, a alma humana evolui no caminho da espiritualidade através da experiência humana, até florir em direção ao Logos. Voltando às árvores, não podia deixar de referir a árvore natal nesta época que se vizinha, de origem incerta. Portanto, esta árvore natal não se sabe bem, há várias teorias de onde é que ela surgiu, não é? Independentemente do seu simbolismo, é inerente à própria árvore. A árvore natal, portanto, tem um eixo vertical que une o mundo espiritual ao material. E também não é por acaso, normalmente é um pinheiro, devido à sua resistência espiritual, mesmo na maior adversidade material. É uma interpretação, há várias. Deixo esta. A árvore também se encontra associada em série de cenários e figuras religiosas. Dou aqui alguns exemplos, muito resumidamente. Aqui é até numa pintura do Nikolai Roerich, que é outra figura, de certa forma, ligada à sociedade teosófica, onde vemos Krishna a tocar flauta junto a uma árvore. Depois podemos ver portanto, a sarça ardente de Moisés, portanto, que ardia sem queimar, ou a árvore Bodhi, onde Siddhartha atingiu a iluminação e se tornou um Buda, ou as várias árvores sagradas da cultura céltica. Portanto, aqui infinitamente a falar sobre a importância simbólica até das árvores sobre estas questões. Entramos agora numa outra parte, que é o reino vegetal à luz da teosofia. A teosofia não é propriamente uma religião no sentido comum. Portanto, ela não tem dogmas, não possui um conjunto de princípios que são resultado do estudo comparado. Portanto, não tem dogmas, mas possui um conjunto de princípios que são resultado do estudo comparado das religiões, filosofias, ciência, sabedoria antiga, escola dos mistérios e daquelas que têm uma visão mais penetrante da vida. Estes princípios são como informações que nos são dadas para procurarmos por nós próprios a verdade dentro e fora de nós. O seu lema, não há religião superior à verdade, resume bem esse facto. Na verdade, o mais importante é a criação de uma fraternidade universal que une a todos os seres humanos, independentemente das suas diferenças. Mas o autoconhecimento é a chave para compreender, sentir e viver essa fraternidade universal, que também inclui os outros seres que habitam este maravilhoso planeta. Assim, um dos princípios teosóficos é, tal como na ciência, a evolução. Contudo, a teosofia vai mais longe ao incluir entidades que escapam, neste momento, à visão científica. A evolução da mónada, a nossa centelha divina, dá-se através do mergulho da matéria cada vez mais densa, passando depois pela experiência pelos reinos e formas diferentes que os reinos e as formas diferentes proporcionam, até começar a se elevar novamente em rumo ao Logos, levando consigo as experiências que adquiriu. Este diagrama representa a evolução da mónada divina ao passar pelas duas principais linhas evolutivas na Terra até chegar ao ser humano. Uma delas chega ao ser humano. Neste esquema mais simples, vemos esse ciclo de evolução da mónada. Da parte de baixo temos o reino mineral, considerado também pela teosofia. Não é por acaso que uma hulha, que é um pedaço de carvão, se pode tornar no mais maravilhoso diamante. E quanto ao estágio evolutivo da mónada, já aprendeu tudo como mineral, passará, de certa forma, para outro reino, a animar formas vegetais. Primeiramente, claro, como formas simples, até atingir as grandes árvores. Fim deste estágio, a mónada passará ao reino animal e depois deste ao reino humano e por aí fora. Portanto, no fundo, há uma evolução contínua do processo que é dada pela teosofia. E, portanto, este esquema dá-nos uma percepção da evolução dos diferentes reinos até onde vão nos planos cósmicos. De certa forma, aqui vemos o mineral, vegetal, animal, humano e por aí fora. Contudo, há uma coisa que temos que perceber. Nós, como humanos, não somos superiores ou inferiores aos outros seres. Na escala evolutiva, mais à frente do que alguns dos nossos irmãos mais novos, como percepcionou Alicia Littletree, no contato com a grande sequoia.
A teosofia, ao indicar que a mônada evolui de reino e forma até o ser humano, está a colocar em pé de igualdade a importância de todo esse caminho e experiências nas diversas formas que sustentam a biodiversidade da Terra. Ok? E como diz Blavatsky na doutrina secreta, nenhum Buddhi, puramente espiritual, uma alma divina, pode ter uma experiência consciente e independente antes que a centelha, emanada da própria essência pura do sexto princípio universal, ou seja, a alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal de Manvantara e adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde humanas inferior até humanas superior, desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime, Dhyani e Buda. Contudo, há algo que diferencia o nosso estado evolutivo dos demais. Enquanto os reinos mineral, vegetal e animal, a mônada anima uma alma-grupo, tal como pressentiu Suzanne Simard e outros investigadores que têm contacto íntimo com a floresta e sentem que ela é como uma entidade, ou pelo menos um conjunto de entidades maiores. A passagem do estado animal para o humano dá-se com individualização, isto é, uma mônada para cada ser humano. Contudo, isso não significa que somos totalmente independentes. Primeiro porque somos parte de Gaia, o logos planetário, assim como todas as outras espécies vivas, minerais e sistemas, formando uma unidade maior que se interrelaciona. Depois porque o universo visível e invisível aos nossos sentidos forma uma unidade última que engloba a totalidade dos fenómenos. A primeira das três proposições fundamentais da doutrina secreta diz: um princípio omnipresente, eterno, ilimitado e imutável. E a partir do qual tudo surge. O universo formado por várias cadeias evolutivas formam, cada uma delas, uma unidade regida por vários logos. Portanto, para finalizar, irei dar algumas perspectivas filosóficas para perceber a ligação entre o ser humano e as árvores. O transcendentalista Ralph Waldo Emerson diz que, passo a citar, o maior prazer que os campos e os bosques proporcionam é a sugestão de uma relação oculta entre o ser humano e as plantas. Não estou só e irreconhecido, cumprimentam-me e eu a elas. Um dos maiores clarividentes, Geoffrey Hodgson, o bispo, teósofo, maçom, ele foi tanta coisa, descreve uma situação que se passou com ele. Quando eu tomava chá sob a cobertura, sob a sua acolhedora sombra, apercebi-me da presença deste encantador espírito natural da árvore, ou dríada. Achei-o estar a aproximar-se da individualização, ou a evolução da alma grupal para a consciência individualizada. E também ciente da afeição da proprietária da árvore e responsivo a essa afeição, o que afetaria beneficamente o seu desenvolvimento. Esta é a minha maneira de captar essa profundidade. Por fim, esta última parte, que esta foto que também é da minha autoria, mostra que basta olharmos atentos para podermos ver algo de maravilhoso nos bosques. Todos os dados atrás são para mim inspiradores. Contudo, gostaria de terminar com mais alguns exemplos. Primeiro, há um livro que tem a mesma profundidade que O Príncipezinho, de Antoine Saint-Exupéry. É O Homem que Plantava Árvores, de Jean Giono. Retrata um ser humano que deixou o mundo para se dedicar à plantação de árvores autóctones. O seu trabalho de décadas atravessou a Primeira Guerra Mundial. Deixa um pequeno trecho. Não se tinha preocupado muito com a guerra. Continuara a plantar imperturbavelmente faias, carvalhos, bétulas. Quando pensamos que tudo aquilo brotara das mãos deste homem, sem quaisquer meios técnicos, compreendemos que os homens podem ser tão eficazes como Deus noutras áreas para além da destruição. A criação tinha, além disso, o ar de estar a gerar uma reação em cadeia. Na descida de volta para a aldeia, vi correr água em regatos que, desde que havia memória, sempre tinham estado secos.
Ao reaparecer a água, reapareceram os salgueiros, os vidoeiros, os prados, os jardins, as flores e uma certa razão de viver. Afinal, podemos ser co-criadores da vida e da beleza na Terra. Embora esta história seja ficcional, ela foi inspirada num trabalho que o pai de Giona fez na sua vida e está de acordo com a ciência ecológica. Portanto, quando plantamos bosques biodiversos, estamos realmente a plantar serviços fantásticos, como por exemplo a água e até a nossa felicidade. Não vamos ter tempo para ver o vídeo, mas aconselho vivamente a ler o livro e a ver o vídeo. O livro, que há várias versões em português, incluindo uma editada para Campo Aberto, que tem notas muito interessantes. E o filme é um filme de animação premiado. Eu depois vou tentar colocar aí o link no bate. É um filme muito premiado, muito interessante sobre esta história. É uma pequena história, são 30 minutos, mas muito interessante sobre o homem que plantava árvores. Olha, aqui já estamos noutro slide, que é enquanto a humanidade se vira para as estrelas procurando vida inteligente lá fora, poderá estar a escapar-lhe muito da vida inteligente que existe cá dentro. Na sequela do Cosmos de Carl Sagan, Anne Druyan, que também foi mulher do Sagan e co-produtora da série, muito conhecida, diz: há uma outra forma de inteligência muito mais próxima de nós. Só há pouco tempo soubemos que existia. É de uma complexidade que está para lá da nossa imaginação mais delirante e foi construída por uma comunidade com uma população inconcebivelmente vasta. Ali os raios de sol são filtrados pelas copas das bétulas, dos áceres, das nogueiras, dos abetos, dos pinheiros, dos carvalhos e dos choupos, e o rico tapete de musgo e ramos estala debaixo dos nossos pés. Uma rede global subterrânea antiga, uma vasta rede neuronal que une toda a floresta, tornando-a um organismo dinâmico, interativo, que comunica, atua e tem o poder de influenciar o que acontece acima do Sol. Uma rede oculta, através dela trocam-se alimentos, mensagens, mostra-se empatia entre espécies e mesmo entre diferentes reinos de vida. O micologista Paul Stamets, portanto é um micologista que estuda o mundo dos fungos, diz: eu vejo o micélio como uma rede viva que manifesta a inteligência natural imaginada pelos teóricos de Gaia. O micélio é uma membrana senciente, exposta, ciente e responsiva às mudanças no seu ambiente. Uma estrutura complexa e engenhosa para partilhar informações. O micélio pode adaptar-se e se desenvolver através das forças da natureza em constante mudança. Este padrão em rede é a base de todo o cosmos. Do grande axioma hermético, o que está em cima é como o que está em baixo. Nesta imagem podemos ver as semelhanças entre o micro e o macro, assim como a rede micélica e a internet, sistema neuronal, ou as organizações da matéria a nível astronómico, matéria e energia. Rumi dizia-nos: morri como mineral e tornei-me planta. Morri como planta e renasci animal. Morri como animal e tornei-me homem. Porque devo temer quando fui eu diminuído por morrer? Outra vez morrerei para me elevar com os anjos abençoados. Por todos os cantos. Mas até eu digo, isto é uma... desculpem, até de angelitude terei de sair. E num poema de António Ramos Rosa, cada árvore é o ser para ser em nós. Para ver uma árvore não basta ver. A árvore é uma lenta reverência, uma presença reminiscente, uma habitação perdida e encontrada. À sombra de uma árvore o tempo já não é o tempo, mas a magia de um instante que começa sem fim. A árvore apazigua-nos com a sua atmosfera de folhas
e de sombras interiores. Nós habitamos a árvore com a nossa respiração, com a da árvore. Com a árvore nós partilhamos o mundo com os deuses. Mesmo para terminar, Madame Blavatsky, segundo Sylvia Cranston, passou 7 semanas numa floresta perto das montanhas Karakoram e ali ficou isolada do mundo e só o seu instrutor é que podia visitá-la diariamente. Portanto, este também foi um percurso que ela fez dentro das florestas. E diz ela que basta olhar as páginas da história para ver que a ruína e a total extinção do poder nacional seguem-se à destruição das florestas tão certamente como a noite segue o dia. A natureza dá os meios para o progresso humano e as suas leis nunca podem ser violadas sem desastre. Da mesma forma, Volivan diz que quem sabe que as aves sentem dor e têm memória e que as aves progenitoras vivem juntamente com os seus filhos, então deixa de poder derrubá-las com tanta facilidade ou andar furiosamente por entre elas como uma grande máquina. Uma floresta saudável é porventura até mais feliz e significativamente mais produtiva. Aqui, por acaso não consegui ainda colocar todas a bibliografia, mas ainda faltam aqui algumas obras que consultei para este trabalho, mas fica aqui uma parte da bibliografia que eu consultei para fazer a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa presença e atenção.